Continuando então, hoje nós vamos estudar, vamos começar pelos partidos políticos, né? Vamos estudar alguns desses grupos e suas crenças. Esses partidos eram também religiões ou crenças, pois na verdade os religiosos desejam sempre governar de acordo com seus conceitos mais significativos. Os conceitos de vida religiosa do judaísmo se estendiam até a administração pública. Um dos grupos que nós vamos ver primeiro são os zelotes, né? Quem eram os zelotes? Os zelotes eram os únicos que se sentiam livres para matar. Nenhum judeu poderia fazer isto. Quando quiseram matar Jesus, o levaram para ser morto pelo governo romano. Pilatos queria libertá-lo e achou que, colocando a questão na mão do povo, iria conseguir isso. Mas foi o próprio povo que acabou condenando a Jesus. Os zelotes lutavam para libertar Israel e conservar sua cultura intacta. O termo zelote na época dava-se a alguém que era conhecido assim como uma pessoa violenta. Sabe quem que pertencia a essa tribo aí, esse grupo dos zelotes? Pedro. Não é à toa que ele desembanhou a espada e deu uma espadada na cabeça do servo do sumo sacerdote, né? O tal do Malco lá. Eles, com suas atitudes violentas, causaram muitos aborrecimentos ao Império Romano, que acabou na guerra em que Jerusalém foi sitiada em 66 a 70 depois de Cristo, né? Que foi destruída inclusive. Eles resistiram aos romanos no forte de Massada, que em hebraico significa fortaleza na montanha, até o ano 74 depois de Cristo. E esse grupo era terrível, porque uma das suas técnicas de ataque era no período noturno. Então eles não davam paz para quem quer que seja, e muito menos para o Império Romano. Este mesmo forte fora usado, nesse forte de Massada, fora usado pela família dos Macabeus, quando foram cercados pelas tropas romanas. Então, todos eles se suicidaram, lá em massa, aproximadamente 900 homens, e eles tiveram muita influência dos Macabeus, que eram um povo guerreiro, mas estes lutavam porque eram perseguidos, lutavam para preservarem-se. Muitos jovens se aliavam a eles e não estavam exatamente unidos em torno de uma associação organizada, mas espalhadas, pelo território, por todo aquele território romano, Como eu já dissera anteriormente, Simão Pedro, um dos 12 apóstolos de Jesus, ele era um zelote, tinha sido, você pode verificar isso lá em Lucas 6 e 15. Assim como os zelotes eram influenciados pelo farisaísmo, também influenciavam os fariseus. Veja o exemplo de Paulo, que era um fariseu e acabou perseguindo quem? A igreja de Cristo lá no início dela. Um outro detalhe bastante interessante é que Barrabás foi escolhido pelo povo no lugar de Jesus para ser solto, porque o povo amava os zelotes e tinha nele a esperança da sua libertação. Um outro grupo que nós podemos verificar são os essênios. Estes nutriam a mesma hostilidade dos zelotes pela adulteração da religião judaica. Eles sonhavam que fosse possível a sociedade voltar a ser o que era no passado, quando os judeus eram mais fiéis às suas tradições e se deixavam influenciar menos pelas culturas alheias. Mas este grupo não era violento. Eles expressavam seu desprezo pela sociedade se isolando. Eles viviam afastados. Quem? Os essênios. Achavam que a aproximação geraria mais violência. Foram eles que produziram os pergaminhos do Mar Morto, achados no século XX, na década de 50, na colina de Qumran. O outro grupo são os Hassidins. Hassidim significa o devoto. Eles não eram um partido, mas uma postura, uma condição de viver o judaísmo. Não concordavam com a violência e eles observavam a lei a qualquer custo. Um outro detalhe são os Macabeus. Devemos fazer aqui uma pausa para estes heróis. Os Macabeus são lembrados até hoje pelo povo judeu
por sua valentia. Quando Alexandre, o grande imperador do Império Grego, ia falecer, chamou aos seus parentes e dividiu o império entre eles. O Egito ficou com Ptolomeu e foi conhecido como Império Ptolomeu, sendo seu último chefe a rainha Cleópatra. Já a Síria ficou com Seleuco Nicanor. Deste veio Antíoco Epifânio, e este reino ficou conhecido como o Seleucida. A revolta foi iniciada pelo sacerdote Matatias, que se recusou a profanar o templo a pedido de Antíoco Epifânio, Quando outros sacerdotes se apresentavam para fazer tal sacrifício, Matatias rapidamente tomava a espada da mão de um dos guardas e matava estes sacerdotes. E fugindo, refugiava-se com sua família na colina do Mar Morto, juntamente com toda a sua família e outras pessoas simpatizantes. Lá, esta sociedade multiplicava-se por muitas vezes, e fizeram frente às tropas do Império Seleucida. Por várias vezes eles desceram as colinas para lutarem e derrotarem em campo aberto as tropas ali dos Seleucidas. Por fim, foram vencidos em 160 anos antes de Cristo. Um outro grupo eram os Herodianos. Eram muito odiados, pois eram os judeus que estavam ao lado de Herodes, concordando com as suas decisões ou trabalhando para ele. Os coletores de impostos eram herodianos também. Levi, apóstolo, era um herodiano. Esta era uma condição política que não influenciava no modo de crer. Mesmo depois da morte de Herodes, esse termo continuou a ser sempre usado. Agora, os saduceus, comparado com os nossos dias, estes eram os maçons da época. Explico. Eles não eram numerosos, mas eram um grupo composto das pessoas mais ricas da sociedade. O poder político e religioso estava na mão deles. Este grupo nasceu muito influenciado pelos macabeus e tinha influência sobre o modo de vida da nação judaica, e não seria errado dizer que tinham o controle total. Eles detinham o controle do templo. O sumo sacerdote era um deles, e sendo assim tinham também o poder do sinédrio, que era o poder judiciário e legislativo dos judeus. Cabia ao sumo sacerdote a chefia de todas estas instituições. Sinceramente, não sei por que eram religiosos, pois não criam em vida após a morte, mas que a alma morria junto com o corpo. Ao passo que criam assim, eram rigorosos na obediência da lei, a ponto de recusarem os escritos de outros profetas para observarem somente os de Moisés. Achavam que Deus não se interessava pela vida diária do homem, e sim que os tinha criado e depois, de certo modo, desinteressado por sua criação. Eles também não criam em anjos. Se nós prestarmos atenção nas leituras, de Lucas 20, 27 a 40, e procurar entender bem o versículo 37, Jesus fala propositadamente em Moisés. Foi um conflito que Jesus teve, inclusive com os saduceus. O povo também estava sob o seu comando, pois se quisessem, aos poucos mudavam a tradição e com isso os costumes e opinião do povo também. Eram muito ricos, era uma característica deles. Na época de Herodes, quem deveria indicar o sumo sacerdote era o rei. Então pare para pensar, quanto Herodes deveria pedir para a sua indicação? Já que os sumos sacerdotes eram trocados num prazo de aproximadamente 4 anos, então podemos imaginar que o sinédrio também era composto por inúmeros ex-sumos sacerdotes. Na época de Jesus, o sumo sacerdote Caifás, e foi ele que formulou o famoso argumento que resultou na morte de Cristo, que está registrado em João 11, a partir do versículo 49. Eles tinham realmente uma preocupação que Jesus fosse iniciar um movimento que incomodasse o Império Romano, pois se isto acontecesse, o exército do Império iria simplesmente destruir a todos. Todos quem? Todos os zelotes, junto com os herodianos, a todos e a tudo, como aconteceu mesmo exatamente em 70 anos depois de Cristo. O Império Romano oferecia muitas vantagens, inclusive liberdade religiosa, mas se fossem ameaçados, reagiam com extrema violência,
dizimando povos inteiros dentro de seus limites. Os judeus estavam tão preocupados com seus interesses que não pararam para perceber que Jesus nunca havia se envolvido com política. Um outro grupo terrível também foi os fariseus. O que causou a constante indisposição entre Jesus e os fariseus foi o modo como Jesus interpretava as Escrituras. Eles obedeciam a lei de modo automático, cumprindo procedimentos, mas Jesus apegava-se mais ao espírito da lei. Deus, para os fariseus, era um Senhor severo e vingativo, mas, para Jesus, um Pai amoroso. Para Jesus, a lei era menos importante que o homem e havia sido criada para ele, mas para os fariseus era o inverso. O poder político dos fariseus vinha da simpatia que tinham por parte do povo que se simpatizava com os seus ideais, mas ainda assim os saduceus tinham o poder real. A posição radical e trabalhadora dos fariseus evitou a descaracterização do povo judeu por várias vezes. Durante os exílios, eles mantinham o povo unido e separado da cultura dominante. Quando a Septuaginta foi publicada, eles não aceitaram os livros apócrifos. Aceitavam todo o Antigo Testamento. Durante o Império Grego, com a influência de suas escolas helenizantes, foram eles que fundaram as escolas judaicas para ensinar uma filosofia e ciências, submetidas às Escrituras, é óbvio. Criaram as sinagogas, convertiam muitos gentios ao judaísmo, mas contudo eram pessoas más, Se nós lemos o relato que Jesus faz de suas atividades em Mateus 23, ficaremos horrorizados. Os fariseus ainda pagavam os dízimos nos menores detalhes, até do endro e do cominho, que era o fruto da terra mais barata e desvalorizado, mas deixavam de cumprir a lei. Eles escravizavam o povo à rígida lei de Moisés, mas eles mesmos eram os maiores descumpridores e mantinham perante o povo uma máscara de santidade que Jesus começava a denunciar. O sinédrio era comandado, como sabemos, por saduceus, mas composto em sua maioria por fariseus. A autoridade do sinédrio variou muito conforme a época. Houve época em que suas decisões influenciavam todo o judaísmo do mundo conhecido, mas em outras épocas só eram levadas a sério por alguns habitantes da Judéia. Já estava ficando bastante patente para o povo que eram todos hipócritas. Certa vez Herodes, quando subiu ao poder, querendo fazer uma modificação no sinédrio, mandou matar todos os seus membros. Assim ele mesmo pôde apontar quem eram todos aqueles membros. Membros da onde? Do concílio. Herodes sempre foi uma pessoa difícil de analisar. Ao passo que era capaz de vender a metade da sua fortuna para as obras de caridade, também certa vez mandou matar toda a sua família para se casar de novo e constituir uma nova família. Nem Freud explica isso. Parece que estamos diante de um caso de múltiplas personalidades ou múltiplos demônios. Em Roma, entre os feixes do império, se dizia: prefiro ser um porco de Herodes do que um filho dele. O concílio do sinédrio era composto por 70 homens, além do sumo sacerdote, claro. Para haver uma sessão era necessário no mínimo 23. Mas se fosse o julgamento de um criminoso, então com 12 poderia ser absolvido, E se fosse condenado, poderia apelar ao voto dos ausentes. Neste caso, o julgamento era adiado. O réu deveria comparecer de luto em respeito ao tribunal. Jesus não foi julgado no sinédrio, como se fazia normalmente, obedecendo todos os procedimentos formais, mas foi acusado diretamente. Eles violaram o próprio sinédrio para condenarem a Jesus, mas Jesus tinha seus admiradores que, com certeza, não participaram disto, tal como podemos apontar Nicodemos e José de Arimateia. As sinagogas, as igrejas daquela época. As sinagogas tiveram início lá no exílio babilônico, quando o povo judeu estava sem poder ir ao templo para orar, oferecer seus sacrifícios e executar suas festas. Eles criaram sinagogas com o intuito de terem um local comum para se reunirem. Não sei se eles já nasceram com o caráter de sagradas, mas com o tempo acabaram se tornando.
Era lá que os judeus obtinham parte importante da sua formação religiosa, que seus pais talvez não pudessem lhe dar em casa por ser muito profundo ou detalhado. As sinagogas na época tinham as mesmas diferenças que se encontram hoje entre as igrejas evangélicas. Eles se reuniam para adorar a Deus, mas cada templo era administrado de um modo diferente. Elas eram independentes uma das outras. Umas sinagogas eram grandes construções, outras bastante simples e pequenas, uma quadrada, outras retangulares, não tinham uma forma iguais, né? Em algumas fervilhavam intrigas políticas, outras eram mais fiéis e tradicionais, portanto as comunidades variavam bastante também. Em Atos 6 e 9, vemos 3 diferentes tipos de sinagogas. Os fariseus tentaram em vão padronizá-la, mas não obtiveram sucesso. 10 homens eram um número suficiente para se montar uma sinagoga. Todas as festas judaicas se estendiam também às sinagogas, e algumas festas eram estabelecidas por uma sinagoga separadamente para o povo da região onde ela se localizava. As sinagogas foram amplamente usadas pelos cristãos em suas pregações, mas na grande maioria das vezes suas ideias eram rejeitadas e acabavam expulsos. Jesus frequentemente era convidado para pregar nas sinagogas, pois o povo o queria ali. Sobre preconceitos, né? O que podemos falar sobre os preconceitos? Vamos lá. Nos tempos bíblicos sempre houve muito preconceito, e este sentimento parece fazer parte da natureza decaída do ser humano. Quando nós cristãos dizemos não sermos preconceituosos, na verdade, se analisarmos, veremos que somos apenas muito menos preconceituosos. Na verdade, o ser humano sempre acaba agindo por instinto quando colocado diante de pessoas diferentes entre si. Porém, se somos sábios e civilizados, então controlamos todo esse instinto, pois sabemos que Deus não faz acepção de pessoas. Mas nos tempos bíblicos, o preconceito parece ter chegado a seu extremo nos tempos de Jesus. Para o judeu, o termo gentil ou samaritano gerava repulsa. Eles tinham o pior tipo de conceito sobre todos. Não enxergavam que eram pecadores também. Para que se possa ter uma ideia do preconceito, quando os judeus iam da Judéia para a Galiléia, ao invés de fazerem um caminho curto e rápido pela estrada que cortava Samaria, eles faziam um caminho muito maior por dentro de Pérea e Decápolis, para depois chegarem lá. Devemos levar em conta que um judeu viajando por Samaria seria facilmente agredido ou roubado, né? Ou vice-versa. Após o reinado de Salomão, o reino se dividiu em Reino do Norte, Israel, e Reino do Sul, Judá. O Reino do Norte foi tomada pelos assírios em 722 a.C. e levados cativo, e nunca mais voltaram. As pessoas que sobraram deste Reino do Norte, que se esconderam e não foram deportadas, se misturaram com outros povos colocados lá pelos assírios. Portanto, eles eram filhos de Abraão, mas misturados eram considerados impuros. Os judeus e os samaritanos viviam em pequenas guerras esporádicas, onde muitas pessoas morriam. Este sentimento era tão forte que certa vez os próprios discípulos de Jesus sugeriram a ele mandar fogo dos céus para que fossem exterminados. Mas foram justamente estes que demonstraram maior fé. Em todos os lugares em que Jesus pregou, ele nunca pôde dizer abertamente ser o Messias. Somente em Samaria ele fez isso. Jonas, né? Quando o profeta Jonas não quis ir lá em Nínive pregar a palavra do arrependimento ao povo, precisamos saber que os assírios eram pessoas extremamente cruéis. Eles até torturavam crianças presas em guerra até a morte. Eles tinham um método de tortura conhecido até hoje, que consistia em abrir o abdômen de um homem e colocar lá dentro um gato. O animal ficava adormecido por drogas e o abdômen era fortemente costurado com a cabeça do animal para fora. Quando o gato acordava, então ele ficava apavorado e rasgava a pessoa toda por dentro. Não é necessário dizer que devia doer muito, né? Que absurdo. Jonas foi chamado para pregar para o povo mais cruel e sanguinário da terra. Tinha preconceito, mas o tal preconceito não era tanto culpa dele, já que os assírios causavam esta impressão de si mesmos. Mas Deus, quebrando todos os seus paradigmas,
o libertou disso. O sentimento de exclusividade dos judeus, pelo fato de terem sido escolhidos como povo de Deus, não ia gerar orgulho e ironia, mas humildade e agradecimento. Já que Deus iria abençoar todas as famílias da terra através de Abraão, como é que eles então poderiam ter preconceito por outros povos que também Deus queria beneficiar? Na verdade, aqui temos um fato de que os judeus, mesmo sendo pecadores, tinham a lei de Moisés que os prendia a um padrão de conduta, enquanto todos os outros povos ao seu redor eram extremamente pervertidos sexualmente. Eles deveriam se separar para preservar sua cultura de melhor qualidade, e amar aos que seguiam deuses que não existiam. Outros tipos de preconceito que nós podemos relatar aqui do povo do judeu. Não sabemos se existia preconceito com relação à cor de pele, mas havia preconceito religioso e muito grande ainda. Os povos ao seu redor também praticavam sacrifícios humanos e esses outros povos tinham também prostitutas do culto. Parece que era uma regra naquela época isso, uma coisa tão terrível que literalmente hoje nós não temos, apesar da nossa sociedade atual ser tão decaída ou mais. Mas isso nós não tínhamos, Não temos. O conceito que os gregos e romanos tinham da religião era justamente uma antirreligião para o judeu, e eles definitivamente não queriam ver seus jovens influenciados por esse tipo de prática. Josué entrou na terra de Canaã com o povo hebreu, e desobedecendo às ordens de Deus, não destruiu todos os povos que encontrou ali, mas esta era a sua missão, e isso sempre fez com que a mente dos judeus associasse guerra e religião como coisas estreitamente ligadas uma à outra. Jesus também foi temido por andar em meio aos ladrões, cobradores de impostos, prostitutas e miseráveis. Falava com os samaritanos, aceitava ser seguido por mulheres e instruía juntamente aos homens. Mas ele procurava a pessoa que pudesse se reconhecer como pecadores. Ele não obedecia a nenhum preconceito estabelecido pelo povo, mas parece que estava quebrando todas as regras de conduta. Uma coisa interessante de se destacar é que o ambiente de conduta rígido em que viviam os judeus era de certo modo invejado pelos romanos, que os enxergavam como melhores, moralmente falando, pois tinham a esperança de um dia sua sociedade voltar a ser sóbria como era antes. Os galileus eram um povo decidido e com forte espírito de independência religiosa de Jerusalém. A interpretação que eles tinham da lei era bastante diferente do povo da Judéia. Foi na Galiléia que brotaram muitos movimentos de resistência e ocupação romana, o que os faziam ser mal vistos ainda, pois isto colocava em risco todo o povo judeu. Os Zelotes foi um grupo fundado por Judas, um galileu. Eles eram considerados a dor de cabeça dos romanos e geralmente colocavam a perder todo o trabalho de diplomacia feito pelos fariseus. Agora você já sabe, e você já pode entender o que Natanael disse em João 1,46. Eles discordavam dos judeus da Judéia pelo modo de celebrar as festas, pela maneira de se usar o azeite, de comer, de lavar as mãos e assim vai. Ser um galileu era um fato que poderia servir de acusação. Por isto, em Marcos 14,70 e Mateus 26,73, o sotaque de Pedro é notado com tanta atenção. Jesus não era aceito também por ser um galileu. Os pobres, Como sempre aconteceu em todas as sociedades e épocas ao longo da história humana, na época havia uma rivalidade entre pobres e ricos, ao passo que o pobre fazia queixas amargas quanto aos ricos, trabalhavam para eles com muita dedicação, mas com certeza eles eram muito fragilizados pelos ricos. Jesus, numa crítica à riqueza, ele criticava o dar atenção especial aos ricos e alertava que a riqueza pode pôr em risco a sua salvação. Jesus não via a riqueza como um sinal de bênção de Deus, ao contrário de muitas igrejas evangélicas hoje. A sua posição diante desse tema sempre foi cética. Em sua visão, uma pessoa seria abençoada se fosse sedenta de Deus. Muitos dos que criam em Jesus eram ricos, tais como Zaqueu, José de Arimateia e Nicodemos. Jesus nunca disse que os ricos não entrariam no reino dos céus. A salvação não depende da pobreza.
né? Porque muitos pobres também não alcançarão a salvação e muitos ricos alcançarão a salvação. Os bastardos, né? Quem eram os bastardos? O termo refere-se a tanto a alguém que era filho de pais não casados ou filho de união com estrangeiros, e a repulsa era tão grande que mesmo que fossem crianças não eram toleradas. É engraçado ver que a lei de Moisés apoia isso. Verifica lá em Deuteronômio 23:2. Não cabe a nós julgar, mas a lei proíbe essas pessoas de entrarem na Assembleia. Ao nosso ver, isto proibia os hebreus de se aculturarem pelos povos pagãos. Logo na saída do Egito, pois eles praticavam prostituição cultual, sacrifício de criança, pederastia e outras coisas abomináveis, abomináveis aos olhos de Deus. Se alguém tivesse um filho com estas pessoas, seus filhos seriam rejeitados, e isto era para um hebreu uma grande desgraça semelhante à morte. Eles mais tarde criaram normas para regular a vida dos bastardos. De que forma? Os bastardos não podiam casar a não ser com prosélitos, escravos emancipados e deformados. Não podia ter cargos importantes e muitas outras exigências terríveis. A mulher era discriminada e sempre rebaixada a uma posição inferior à dos homens, a ponto de conversar com uma mulher era considerado perda de tempo por muitos judeus. Elas não eram incentivadas a ler, estudar ou ter uma profissão. Isto fazia com que elas se tornassem mendigas se ficassem viúvas. As poucas mulheres que conseguiam entrar no mundo dos negócios se destacavam muito e provocavam a ira dos fariseus. Jesus também incomodou. Por isto, as mulheres em seu ministério tinham liberdade e trabalhavam ativamente. As profissões. Muitos profissionais sofriam preconceitos por causa de suas atividades, tais como, vamos lá, algumas mencionar aqui: os colhedores de esterco de animal e pastores, por serem muito pobres; coletores de impostos, agiotas e ourives, por serem corruptos; curtidores ou açougueiros, por trabalharem com animais mortos; os médicos, odiados por não poderem curar muitas enfermidades. Que judiação dos médicos, né? Os prosélitos. Quando um gentil se convertia ao judaísmo, mesmo que fosse verdadeiramente convertido, sempre teria de conviver com o preconceito. Suas vidas eram pesadamente regradas pelos fariseus. Eram considerados geneticamente impuros e alguns os consideravam o quê? Bastardos, pois por serem filhos de estrangeiro, havia ali uma grande possibilidade de seus pais terem se prostituído no templo ou na sociedade. Quando queriam acusá-los, os judeus lembravam dos seus passados. Os cristãos, Jesus tinha sido perseguido e morto. Estevão também. Assim foi ao longo dos séculos, Muitos sofreram perseguições por causa da sua fé em Cristo, falando dos cristãos. No primeiro século, muitos foram mortos por causa da perseguição dos judeus, mas depois os judeus foram perseguidos pelo império e os cristãos também, pois eram considerados pelo governo romano como mais um partido judaico. Foi sempre assim. Hoje em dia, a perseguição ela é mais cultural, Sobre o paganismo, nós podemos relatar que os judeus tinham plena certeza da existência do mundo espiritual, que o homem não poderia explicar ou alcançar com a sua mente limitada, que era um mundo onde as forças que estavam em ação não poderiam ser dominadas. Tanto os judeus primitivos como os cristãos modernos eram muito parecidos com os cristãos de hoje. Muitos creem em Deus, mas, por falta de informação, acham por bem aplacar forças sobrenaturais, recorrendo à magia ou à superstição. Também não era possível saber se a maioria se tornava cristão por amor a Cristo ou por medo do inferno. Essa é uma realidade até hoje. Os judeus da antiguidade usavam muitos objetos em seus cultos, que acabaram se tornando amuletos, pois a partir do momento que você sente dependência de algum objeto para cultuar ou aproximar-se de Deus, este objeto passa a ser um amuleto. E muitos têm a Bíblia como um amuleto, Em vez de meditar nela, deixa ela aberta lá no Salmo 91. Bom, e isto veio então até o judaísmo moderno. E também influenciou os primeiros cristãos que tinham muita dificuldade de desvencilhar de seus objetos sagrados.
Os povos gentios tinham muitos amuletos de diversas formas e utilidades. Na tradição judaica, o livro do Sabá aconselhava que, se você fosse viajar, deveria levar um pé de raposa ou um ovo de gafanhoto. Meu Deus do céu, né? Os macabeus tinham cada um o seu amuleto. A igreja cristã, ao longo dos tempos, não conseguiu se livrar disso. Em poucos séculos, os cristãos estavam adorando pedaços de madeira, pensando serem pedaços da cruz de Cristo. Ossos, pensando serem os ossos dos primeiros cristãos. E os bispos também eram adorados, ao passo que se atribuía a eles, né, mais poder. Foi a reforma protestante, né, elaborada por Martim Lutero, que libertou os cristãos de tudo isso, né? Os terafins. Quem eram os terafins? Eles eram os deuses domésticos, estatuetas que representavam a proteção no lar, a presença dos poderes dos deuses. E, para o nosso espanto, a grande maioria dos judeus tinha um terafim, que também era considerado o deus da casa ou da família, e não se sentiam infringindo a lei. A grande maioria somente abandonou esta prática no exílio babilônico. Havia outras formas de paganismo, tais como encantamentos, magias, leituras de fígado de animais, revisão pela água, tirar sorte, astrologia. Entre os apóstolos havia a ideia de que Deus manifestaria sua vontade pelo recurso de tirar sortes. É uma ciência que existe até os dias de hoje, né? A astrologia. Sobre a astrologia temos alguns problemas a resolver, né? Podemos ver isso lá em Gênesis 1:14, Mateus 2, e em contraste com Isaías 47 e Jeremias 10. Sempre foi lícito o uso dos astros para viajar. Quem sabe se deslocar, orientado por eles, nunca se perde na face da terra. Mas usá-los como astrologia nunca foi uma coisa aceita na Igreja de Deus. Também não vemos isto com bons olhos, pois pode gerar muitas doutrinas extrabíblicas e em certa mistura entre a Bíblia e o misticismo. Mas que sinais eram estes declarados em Gênesis 1:14? Eles podem ser a contagem do tempo, ou pode ser a estrela de Jacó de Números 24:17, que é uma das profecias acerca de Jesus e que se cumpriu em Mateus 2. Mas os reis magos são uma grande incógnita na Bíblia. Segundo pesquisas que podem estar erradas, o qual dizem que eles eram persas e babilônicos e eram astrólogos, mas segundo outros eram considerados magos, pois eram pesquisadores e conhecedores dos livros sagrados e de várias religiões. E em Mateus 2, né, e 3, eles realmente provaram que conhecia bem as escrituras hebraicas, né? Porque os magos, astrólogos ou os pagãos eram ligados à história de Jesus. Por que será? Mesmo que fossem pesquisadores, não viriam de tão longe para adorar o bebê judeu, mesmo que soubesse que ele seria um rei. Existe uma história que diz que estes homens associavam o nascimento de uma estrela com o nascimento de cada rei ou grande líder da terra. E pelo tamanho da estrela e intensidade do seu brilho, poderiam calcular o tamanho e duração do seu reinado. E ao fazerem seus cálculos pela nova estrela que havia surgido, descobriram que o reinado deste rei era toda a terra e sua duração era eterna. Mas contenha sua emoção, e nem ouse achar uma legalidade nisto tudo, pois a Bíblia não se posiciona definitivamente, né, sobre essa questão, e traz para isto mais um aspecto negativo do que positivo, né? Agora, sobre o altar ao Deus desconhecido, né? Nós estamos fazendo aí uma viagem, né, desde o comecinho, né, por todo Israel, e aí nós chegamos então, né, ao evento aí, né, do altar ao Deus desconhecido, né, que Paulo enfatizou e esclareceu: a este que vocês adoram sem saber, é a este que nós estamos pregando, né? Foi uma passagem muito bonita, né? Sobre o altar ao Deus desconhecido, Atos 17:23, esta é uma outra grande incógnita, né? Ainda não muito bem explicada. Ao passo que a Bíblia manda que não se consultem adivinhos, e nem vou citar as passagens de tantas que são, o altar ao Deus desconhecido, agnosto tel, né?
é o significado e a tradução do grego dessa palavra, ao Deus desconhecido, foi fruto da consulta ao oráculo de Delfos, né? Delfos era uma cidade grega que fica pouco antes de se entrar na península da Acaia, pouco antes de Corinto. Há 6 séculos antes de Cristo, a Grécia estava passando por uma grande seca. O estado já havia enfraquecido, pois a água estava sendo importada e os gados e plantações morrendo no campo. Além das pessoas morrendo de fome e sede, eles já haviam feito sacrifícios de culto para vários deuses e a seca estava cada vez mais devastadora, né? Então, em uma decisão quase que unânime, os governantes resolveram consultar o oráculo de Delfos. Aquele mesmo que 2 séculos mais tarde, diria Sócrates, era o homem mais sábio da terra. E este oráculo dizia que havia um Deus mais poderoso do que todos os deuses gregos, que deveria ser apaziguado, e ordenou que fossem à ilha de Creta, pois lá existia um homem sábio chamado Epimenides, né, que saberia como fazer isso. Foram lá, encontraram o tal homem e o trouxeram para Atenas. Ao chegar à Grécia, Epimenides perguntou: aqui existem mais deuses do que pessoas? Pois naquela época os gregos tinham aproximadamente, assustem, 33 mil deuses. E suas estátuas estavam pelas ruas espalhadas, né? Que tinha mais deus do que gente, né? Ele pediu que separassem 2 grupos de ovelhas famintas e as soltassem num dos poucos campos verdes que ainda existiam. Um grupo iria imediatamente começar a pastar, enquanto o outro grupo faminto iria escolher um lugar para se deitarem todas juntas. E neste lugar deveria ser levantado um altar ao Deus desconhecido. E estas ovelhas, as que escolheram o local, deveriam ser sacrificadas para este Deus. E assim a seca imediatamente cessou. 6 séculos depois, Paulo de Tarso usaria este altar para pregar sobre ele, né? A necromancia, né? Vamos falar sobre a necromancia, né? Que é a prática de consulta ou a comunicação com os mortos. Na verdade, essa é uma suposta comunicação, ela de fato não existe. Quando Deus proíbe de consultar os mortos, na verdade ele proíbe esta tentativa, né? Um sábio teólogo disse certa vez: nunca procure experiências espirituais fora da Bíblia, pois o diabo está pronto para fazer com que você as ache, né? Mas em todos os lugares do mundo, pessoas procuram esse tipo de coisa por diversos motivos. Saudades de entes queridos, para preverem o futuro, para pedir auxílio diversos, ou mesmo com más intenções. A comunicação espiritual que Eva teve no Jardim de Éden foi uma experiência que resultou na desgraça da humanidade. Quando o rei Saul, em 1 Samuel 28, consultou a uma médium de Endor, o espírito subiu e lhe disse 3 mentiras. E nada do que foi dito se cumpriu, né? Muitos católicos discordam disso, mas ao tentarem se comunicar com os cristãos do passado, né, os santos, eles também praticam necromancia. Cuidado com os rodapés que dizem que Saul realmente se comunicou com Samuel. Muito cuidado, né? Sobre os sonhos. Os sonhos são até hoje objetos de muitos e sérios estudos por parte de místicos, de psicólogos, de psiquiatras, de parapsicologistas e religiosos de diversas origens. E a Bíblia afirma que Deus também informa, orienta e previne através de sonhos em diversas passagens. Isso nós não temos dúvida. Procuremos por este tema em sua concordância. Mas a sabedoria para interpretá-los vem do Senhor. Lembra de José e Daniel? Foram usados por Deus com este propósito. Uma outra curiosidade ainda lá no Velho Testamento, nós já estamos partindo aí, né, no último terço final do nosso estudo sobre panorama bíblico, né, sobre as varas listadas de Jacó, mencionadas lá em Gênesis capítulo 30, né? O que será que acontecia com Jacó para que todas aquelas ovelhas, né, pudessem criar ovelhas malhadas, né? Que fizeram as ovelhas conceber crias malhadas são conhecidas como simpatia por muitos teólogos. Mas se for assim, então este tipo de magia funciona? É válido? É lícito? Pois Deus ainda estava com Jacó. Acontecem, né,
que você que está me ouvindo, me assistindo, que alguns homens tendem para o ceticismo na medida em que eles se tornam mais cultos e outros mais espirituais. Na verdade, Jacó estava sugestionando as ovelhas, aquelas varas malhadas em frente ao bebedouro, onde as ovelhas passavam horas todos os dias, funcionavam como uma mensagem subliminar. Este tipo de mensagem não é recebida pelo consciente, mas pelo subconsciente diretamente, e funciona como uma ordem. E se funciona com homens, quanto mais com ovelhas. Por várias vezes a igreja cristã, logo no seu início, teve de conviver com o paganismo e combatê-lo, como vemos o caso de Simão, o mágico, Atos 8. Elimas, o Bar Jesus, Atos 13. A jovem de Filipos, Atos 16. E muitos outros que não foram registrados. Mas havia uma grande diferença. Leia as passagens e veja que o poder que havia nos cristãos superava e muito o poder de todos os magos e feiticeiros. E aonde eles chegavam, por tanto poder, eles eram temidos. Quem? Os cristãos. Sobre os crimes, os delitos e punições, nos tempos bíblicos, em meio ao povo de Israel, toda espécie de crimes era punida com rigor, e para alguns tipos de crime a sentença era a morte. Por isso, não havia muitos crimes, e eles não eram muito comuns. Os crimes eram reprimidos pela lei. Os crimes que eram reprimidos pela lei eram os comuns: roubar, matar, caluniar, adulterar. Mas se um judeu batesse ou matasse um samaritano, os homens do Sinédrio fingiam que nada houve. Assim como se um rico desobedecesse à lei e cobrasse juros de um pobre, isso também era desconsiderado. É a semelhança do que é hoje, E os saduceus estavam acima da lei. Eles eram os chamados intocáveis. O rigor na punição para o povo comum devia-se ao fato de que as pessoas entendiam que Deus via e julgava o povo como um todo. Então qualquer crime era considerado pecado contra Deus e ameaça contra a humanidade. As leis de Moisés eram um código civil e foram instituídas por ocasião da aliança com o Senhor. Por isso, eram imutáveis no conceito judeu. Para que a maioria do povo vivesse em paz, era necessário manter sob controle a minoria criminosa, e esse sistema jurídico operava muito bem na maioria dos casos. As penas geralmente eram punição física, se houvesse dano físico à vítima. Pena de morte se fosse pecado ou traição contra Deus. Indenizações. Neste caso, o condenado continuava trabalhando e vivendo em sua comunidade para indenizar a vítima. Apesar das leis serem imutáveis, eles foram ganhando uma nova interpretação ao longo dos tempos e modificando um pouco. Isto fez com que, de acordo com a época, a convivência ou a conveniência, novas leis tenham sido acrescentadas a este código. Não falamos do texto bíblico, mas das leis civis que foram escritas de acordo com a lei de Moisés. Sobre as cidades refúgios, temos a relatar que nos tempos bíblicos foram criadas 6 cidades refúgio, que eram os locais onde os criminosos podiam refugiar-se, e não podiam ser tocados enquanto ali estivessem. Este era também um modo de se isolar o criminoso do povo comum. Nos tempos bíblicos, se uma pessoa matasse alguém, mesmo acidentalmente, sua vida corria perigo, pois, se os parentes da vítima o encontrassem, deveriam matá-lo. Isto era um costume do povo e uma obrigação da família da vítima. No entanto, o assassino somente poderia refugiar-se lá se fosse julgado e declarado inocente, se fosse provado que a morte foi acidental. Eles não poderiam simplesmente matar e fugir para uma dessas cidades. Não era tão fácil assim. O assassino deveria permanecer nessa cidade, e se fosse encontrado fora dos seus limites, então poderia ser morto. Somente poderia sair de lá quando o sumo sacerdote morresse. Mas a lei não deixava claro que sumo sacerdote era esse. Números 35, você pode verificar lá. Então, entendiam que era o sumo sacerdote que o tinha julgado. Então, se o sumo sacerdote morresse, ele podia ser livre de novo. E se fosse morto pela família da vítima, os assassinos eram então considerados culpados e condenados à morte. As 6 cidades refúgio que constam em número 35 e 28 e Josué 26 são Quedes, Siquém, Hebrom, Ramote, Golã e Bezer, sendo 3 de cada lado do rio Jordão.
e para chegar a elas havia sido construídas ótimas estradas. As cidades-refúgios também tinham sido inspiradas pela lei ou já existisse no Antigo Egito, mas nos tempos bíblicos a maioria dos reinos as tinha, né? Não cabe nesta disciplina a gente discorrer sobre como elas eram administradas, mas somente as de Israel, tá certo? Os tribunais, né, ao longo da sua história, Israel passou por profundas modificações no seu sistema judiciário. Logo de início, né, o povo mesmo executava as punições segundo uma tradução literal da lei. Depois veio Moisés, que julgava todos no deserto, até que seu sogro Jetro o aconselhou a estabelecer anciãos que fizessem isso. E esse sistema se estendeu até a época dos juízes. Já no reinado de Davi e Salomão, eles eram a suprema autoridade judiciária e indicaram outros 6.000 juízes para cuidar de todas as causas. No 1 Crônicas 23. O rei Josafá incluiu levitas, sacerdotes e chefes de família no sistema judiciário, segundo Crônicas 19. Na reconstrução de Israel, após o exílio babilônico, o rei Artaxerxes aconselhou a Esdras que nomeasse juízes para ministrar a lei. E na época de Jesus, o sinédrio era o tribunal. E lá havia lá havia 70 anciãos que julgavam. E como já vimos, haviam sumos sacerdotes, e entre estes, 70 deles, né? Estes se reuniam no templo, no salão das pedras polidas, e reivindicavam autoridade sobre todos os judeus da terra. E enquanto isso, os galileus, chamados de rústicos e selvagens, ignoravam as decisões do sinédrio e continuavam a fazer justiça com as próprias mãos. Nas cidades mais distantes, havia os mini-sinédrios de 23 juízes para julgar causas menores. Nestes, o castigo mais severo que se podia aplicar a um preso eram 39 chicotadas. Haviam os tribunais que julgavam as causas cíveis, onde um cidadão comum poderia assumir o papel de juiz. Os tribunais de crimes, que somente poderiam ser julgados por sacerdotes e levitas. Cada juiz, né, em cada um dos tribunais era auxiliado por um bom número de outros homens da justiça. Quando uma pessoa acusava outra, ela deveria também sugerir a pena com a qual o acusado seria punido. Ixi, tá fácil, né? Pois se ficasse provado que o acusado era inocente e que o acusador havia levantado falso testemunho, então o acusador deveria sofrer a pena que havia sugerido. E isto praticamente fazia com que o número de falsos testemunhos fosse reduzido a zero quase, né? Nos tempos do Império Romano era dada muita autonomia a todos os povos de seu território. Eles tinham liberdade de culto, os governadores da região eram homens do povo, como por exemplo Herodes, que era judeu, e podiam aplicar as penas de acordo com as suas tradições. Em nada disto o Império Romano interferia, mas se um cidadão romano, ao ser julgado, apelasse para a justiça romana, então o caso deveria sair das mãos da justiça local, do reino local, e ir para Roma. Paulo mesmo foi um que apelou. Quando um cidadão romano apelava para a justiça romana, isto causava grande irritação no tribunal local, que perderia aquela causa. E por muitas vezes o tal cidadão era assassinado antes de chegar a Roma para ser julgado, né? Tanto que Paulo um dia foi escondido, né, pelos irmãos, porque eles tinham esse plano de matar a Paulo dessa forma. Apelar para a justiça romana não era uma ideia muito boa, pois a pessoa demorava muito tempo para ser julgada. Era muito severa, possuía penas de morte, de dar invejas aos nazistas, e não estava preocupada com os seus cidadãos. Na verdade, esta era uma mordomia providenciada pelo imperador Augusto César, né, séculos antes. No julgamento, na maioria dos locais e povos, havia as tomadas de depoimentos. E em Israel as testemunhas juravam por Deus, pelo céu, pelo templo e pelo altar. E não existiam os advogados de defesa no sentido atual. As testemunhas e o acusado eram responsáveis pela defesa. Mas se uma testemunha fosse alguém douto ou não quisesse assumir o papel de defensor, poderia fazer isso, né? Quanto aos crimes, né? Crimes religiosos. Esses eram considerados os mais perigosos, pois poderiam descaracterizar o judaísmo, pondo tudo a perder.
eram tratados com muita severidade, pois poderiam causar o desvio espiritual de toda a nação. Os crimes de violência, né, para esses crimes, Israel tinha leis rigorosas que puniam esse tipo de crime. Se um homem ferisse o outro, ele deveria indenizá-lo e pagar as despesas médicas, né? Se um homem cavasse uma valeta e outro homem caísse nela, também deveria ser indenizado. Se dois homens estivessem brigando e isto causasse um aborto, então os dois deveriam indenizar o casal. Se alguém agredisse o pai ou a mãe ou raptasse alguém, a pena era a morte. Para o estupro, o julgamento era complexo. Se a vítima não tivesse gritado, então os dois eram apedrejados. Mas se o homem fosse culpado, tinha que pagar à vítima 50 siclos de prata e de casar-se com ela, e não podiam mais se separar. Sobre os danos materiais, muitas eram as leis que regulavam os vários crimes de danos materiais. Quem roubasse uma ovelha deveria devolver 4. Quem roubasse um boi deveria devolver 5. Se o ladrão não tivesse como pagar, deveria ser vendido como escravo, e o dinheiro desta venda iria para a vítima. Se um ladrão fosse surpreendido assaltando, pelo dono da casa, furtando a casa, e fosse de dia, não poderia ser morto, mas se fosse de noite, sim. Se um ladrão furtasse um objeto, deveria pagar o valor do objeto mais 20% à vítima. Se alguém incendiasse uma plantação vizinha, deveria pagar pelo valor dos produtos queimados, e muito mais, né? Os crimes éticos, tais crimes eram, mentir, enganar, avareza, adultério, prostituição e muitos outros, né? E em Levítico 18 existe uma grande lista desses crimes éticos de caráter sexual. Punições. A lei do talião, ou o famoso olho por olho e dente por dente, não fazia parte somente da lei de Israel, mas muitos outros povos, tais como os babilônicos, assírios e muitos outros povos. As autoridades exigiam que a lesão do agressor nunca fosse maior e nem menor do que a lesão por ele causada. As chicotadas não poderiam ultrapassar o número de 40 por causa da lei, mas temendo que a contagem pudesse errar e que este número fosse ultrapassado, então estabeleceram o máximo de 39, aí sobraria uma de lambuja, né? E quem gostava disso era aquele que estava sendo açoitado. Paulo afirma que por 5 vezes recebeu 39 chicotadas. A vítima era deitada de bruços no chão e tinha os seus pés e mãos amarrados para que tomasse as chicotadas. De início, este chicote era uma vara, mas com o tempo foi mudado para um chicote com tiras de couro de bezerro. Mas o chicote romano com o qual Jesus apanhou poderia matar com facilidade, pois eram 8 tiras de couro com pedaços de peças de 15 milímetros de metal na ponta. As multas, havia crimes onde o seu julgamento se criava uma dívida que era assumida pelo criminoso para poder indenizar a vítima. O valor era estabelecido pelo tribunal. As penas de morte, existiam muitos crimes que eram punidos com essa pena, Então a gente já vê que no Brasil existe a pena de morte, se eu não me engano, em 2 situações: por traição à pátria é uma delas, e por ser um informante de guerra, acho que é isso. Se um homem se casasse com uma moça e com sua mãe, ou uma filha de um sacerdote tivesse se tornado uma prostituta, a pena era morrer queimado. O apedrejamento era outra forma de punição, e punia o adultério, sacrifício de criança, blasfêmia, feitiçaria, quebra do sábado, traição e rejeição dos pais. As testemunhas deveriam atirar as primeiras pedras. Por espada, a punição por espada. Esta era uma punição comum para a idolatria, mas bastantes cristãos foram mortos à espada. O Império Romano tinha punição chamada de corpo da morte, onde o corpo da vítima era amarrado ao corpo de seu assassino, costa a costa, braços e pernas, enquanto entrava em decomposição o corpo da vítima, contaminava o assassino e em pouco tempo, 1 mês, ele morria. Olha isso! Paulo usa a imagem desta execução para comparar o corpo da morte ao velho homem já morto, alertando que o homem morto poderia contaminar ao novo homem renascido em Cristo, Isso está dito lá em Romanos capítulo 7, a partir do versículo 20. E ele
E ele falava aos romanos que conheciam bem esse tipo de execução, né? Sobre as prisões, as leis de Israel não diziam nada sobre encarceramento. Quem fosse julgado e não fosse condenado à morte era punido ou assumia uma dívida. Em seguida, já estava em meio à sociedade a ideia era restaurar o criminoso. O povo judeu começou a praticar o encarceramento na época de Esdras, talvez já influenciado por outras culturas, né? Outros povos já possuíam suas prisões e alguns personagens bíblicos foram presos nelas, tais como José no Egito, Sansão, Joaquim pelos babilônios, etc. O encarceramento praticado pelos judeus era nos moldes das outras nações. Eram locais úmidos, escuros, fétidos. O preso ficava atado a troncos, trabalhava forçado, era surrado e a alimentação era o suficiente para manter a sua vida. Por isto Jesus disse aos seus discípulos, né? Mateus 5:25. E também foi muito forte da parte do Senhor quando ele disse aos seus discípulos que eles seriam presos, né? Lá em Lucas 21:12. E realmente todos, ou quase todos os seus apóstolos experimentaram a prisão, né? Sobre a desobediência às autoridades, né? Apesar da maioria das igrejas pregarem sobre este assunto, isso sempre foi considerado pecado e uma atitude negativa. Vemos, né, no texto bíblico ao longo da história que para Deus o importante é a situação em que a pessoa está inserida. Em Êxodo 1:15, as parteiras desobedeceram às ordens de Faraó e mentiram a ele, e Deus se agradou delas e as beneficiou. Daniel desobedeceu às ordens do rei e continuou com as suas orações diárias. Vemos isso claramente em muitas passagens onde os profetas eram condenados por seus pronunciamentos. Os discípulos de Jesus somente continuaram a pregar o Evangelho porque aceitaram viver como fora da lei. Por amor a Cristo, a ordem era para que parassem as pregações, mas contra a vontade das autoridades, eles continuavam a trabalhar e por isso eram presos e castigados. E inclusive o próprio Jesus foi preso por desobediência às autoridades. Se não houvesse esta desobediência, o cristianismo não teria sido levado avante, pois muitos séculos foram os que eles foram perseguidos. Mas para o povo em geral, a desobediência provinha dos movimentos de libertação do domínio romano. Havia algumas forças policiais. A força policial particular de Herodes, que entrava no meio do povo e ouviam o que as pessoas diziam e as delatavam para serem punidas ou mortas. Era o P2 da época, né? Existia também a força policial do templo, que policiava o templo e executava as ordens do sinédrio. Prendiam, puniam ou matavam conforme decisão do sinédrio. Havia também as forças policiais do Império Romano, que certa vez salvaram Paulo de um linchamento. Paulo, aliás, era privilegiado por uma determinação baixada pelo imperador Augusto, que estabelecia que nenhum cidadão romano poderia ser preso e nem chicoteado. E esta lei o beneficiou por inúmeras vezes, né? Algumas delas foram registradas em Atos 16:35. Estas lindas passagens valem a pena serem lidas. A crucificação era uma pena praticada por muitos povos, né? Pelos fenícios, pelos persas, romanos, gregos e outros, pela lei romana. Um cidadão romano também não podia ser crucificado. Os homens eram crucificados de costas para a cruz e as mulheres de frente para elas, tá certo? Com isso nós encerramos aí a penúltima parte, né, do nosso estudo sobre a visão panorâmica, né, dos tempos do povo de Deus, do povo hebreu, né, traçando um perfil sobre, né, a contemporaneidade, né, de Jesus e toda aquele tempo em que Cristo começou a pregar o Evangelho, tá certo? Depois desse tema só vai existir mais um tema e nós já vamos encerrar o nosso estudo sobre panorama bíblico, tá certo? Um grande abraço e até o próximo estudo.